capítulo 1, versículo 2, diz assim: sempre damos graça a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando, aplaudindo o Santo nome de Jesus. Amém? Esta carta, a carta aos Tessalonicenses, são duas das cartas mais antigas do Novo Testamento. A igreja em Tessalônica é uma cidade que fica na Macedônia, fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, como está escrito em Atos 17, no versículo 1 ao 9. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que enfrentou perseguição e oposição. Uma igreja que sofria perseguições e oposições. Então o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para encorajá-los, para instruí-los na fé. Então eles sofriam perseguições, oposições, porém o apóstolo Paulo escreveu duas cartas muito importantes para que eles fossem incentivados a continuar na caminhada, continuar pregando, pregando para almas, batizando, instruindo eles na fé. E Paulo, ele trata mais de 13 assuntos com a igreja de Tessalônica. Ele fala um monte de assuntos muito importantes, assuntos sobre a igreja, sobre ministérios, assuntos muito importantes que Paulo trata com essa igreja. E é esses assuntos, essas coisas importantes que Paulo trata, é o que eu quero trazer nessa mensagem. Coisas que Paulo ele demonstra se importar de tamanha forma, que ele fala, um jeito que ele escreve, quão importante a importância que ele demonstra naquela igreja, uma igreja que ele não consegue visitar. Ele estava em outro local, escreve aquela igreja, não conseguiu ir visitar, e ele instrui, ele encoraja eles. E Paulo, os assuntos que Paulo trata, coisas que Paulo fala aqui neste texto aqui, grande importância que nós também deveríamos ter com igrejas amigas, com igrejas vizinhas, com igrejas também do nosso ministério. Importância essa que nós também devemos ter como um corpo, como uma comunhão, de se importar, de ter um amor, de se importar pelas outras igrejas, ou pela nossa igreja também. Então, neste texto, o que Paulo pode nos ensinar? O que Paulo pode nos demonstrar? A primeira coisa que Paulo demonstra se importar, a primeira coisa que Paulo demonstra no texto que nós lemos é sobre a fidelidade da igreja, sobre a fé da igreja. O apóstolo Paulo, ele reconhece que aquela igreja tem fé. Ele fala assim: sempre damos graças a Deus por vós todos. Versículo 2: fazendo menção de vós em nossas orações. Aí no versículo 3 ele diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Tessalônica sofria sim perseguição. A igreja de Tessalônica sofria sim grande oposição, talvez pelas pessoas, pelos outros religiosos, talvez pelos idosos. Grande perseguição sofria aquela igreja, mas Paulo reconheceu que era uma igreja que lembrava, que trabalhava a obra da fé, trabalhava o amor, trabalhava a paciência da esperança em Cristo, de esperar a volta do Senhor. Paulo, ele reconheceu que eles tinham obra de fé. Aí ele diz no versículo 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus,
porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores. Então Paulo também reconhecia que a eleição deles, a eleição daquela igreja de Tessalônica, não era de qualquer forma, de qualquer jeito. A eleição deles, mesmo em perseguição, mesmo em oposição, era de Deus. E o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo de Deus foi aquela igreja. Estava com eles, estava sobre eles, não só em palavras, mas em poder, no Espírito Santo de Deus. Aquela igreja tinha poder, tinha o Espírito Santo, mesmo com perseguições, mesmo com tribulações, mesmo com oposições. A igreja era firme, era constante. E no versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. O que? A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha o tamanho da fé daquela igreja. Uma igreja que sofria oposição, perseguida, sofria as assolações, levantes de Satanás, mas ela era uma igreja que tinha obras de amor, trabalhava a fé deles, trabalhava a esperança deles, a eleição deles era de Deus. A igreja que tinha poder, que tinha o Espírito Santo, é uma igreja que não precisava falar da fé deles, porque a fé deles era anunciada em toda a Macedônia. Uma igreja, a fé dela ser tão grande que era mostrada em toda a cidade, em todo local. Uma fé grande. E Paulo reconhece a fidelidade da igreja, reconhece a força daquela fé. Tamanha fé, não tem necessidade de falar de alguma coisa sobre eles. Aí no versículo 9 ele fala: porque eles mesmos anunciam de vós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho. Olha só o que Paulo está dizendo. Tamanha era a fé daquela igreja. E aquela igreja, quando Paulo chegou lá, era uma igreja entregue à idolatria. Eles eram idólatras, e dos idólatras, da idolatria, eles se converteram a Deus, e agora eles servem a Deus, eles servem a Cristo, eles servem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus que não, ao Deus que tem palavra, ao Deus que tem ouvido, que tem olhos, que anda, que caminha, que faz o mover. Ele trabalha na igreja. Deus poderoso, Deus vivo e verdadeiro, esperando ansiosamente nos céus a volta do seu Filho. Então era uma igreja que sofria perseguição, levantes, oposição, mas era uma igreja que trabalhava o amor, era uma igreja que trabalhava a fé, era uma igreja que esperava ansiosamente a Cristo, era uma igreja que servia, não coisas paganas, coisas falhas, não, um Deus vivo e verdadeiro. E eles esperavam dos céus a volta do seu Filho amado. Glória a Deus. Ele reconheceu que era uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha fidelidade, e nós também temos que nos importar com isso, olhar para nossas igrejas amigas do nosso ministério Sombra Divina e falar: vocês sofrem perseguição, vocês sofrem oposições, mas vocês têm fé, mas vocês têm o amor, mas vocês têm esperança, mas a eleição de vocês não é de qualquer um, não, é de Deus. O evangelho de vocês tem poder, tem o Espírito Santo, e a fé de vocês nem precisa falar, porque ela mesmo anuncia em toda Macedônia. Aleluia, glória a Deus. Paulo nos mostra, está no capítulo 2, leia comigo. Capítulo 2, dizendo assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. A segunda coisa que Paulo mostra, já tem um título aqui, né? É como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Ou seja, Paulo, primeiro de tudo, ele dá graças a Deus pelas orações. Depois, ele reconhece o sucesso do Evangelho e da fidelidade da igreja de Tessalônica. Aí agora Paulo
têm oração, vocês têm fé, amor, esperança, paciência. Mas agora ele vai mostrar que não está querendo levantar os irmãos, trazer orgulho para os irmãos, ficar bajulando, fabulando, não. Aí ele começa a falar também do ministério dele. Aí ele fala assim: a entrada para convosco não foi vã. Aí no versículo 2 ele diz assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, e tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então Paulo, ele mostra: olha, vocês têm fé, vocês têm perseguição, sofrem oposição, sofrem levantes do inimigo, vocês têm fé, vocês têm oração, têm amor, têm paciência. Só que Paulo está falando assim, lá em Filipos também padecemos, lá na igreja de Filipenses também padecemos, também sofremos, nos tornamos ousados em nosso Deus para falar do Evangelho como grande combate. Paulo fala: vocês têm lutas, vocês têm provas, têm levantes, nós também temos. A nossa igreja também estamos aqui sofrendo aqui. Sofremos em Filipos, sofremos em Éfeso, sofremos em tudo. Eles também falam aqui: o combate também é forte, o combate também é todo dia, é todo momento. A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas fomos aprovados de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo: o ministério de vocês está crescendo, está fervoroso, está forte, mas nós também estamos fortes, estamos queimando, estamos fervorosos, mesmo com impedimentos, mesmo sofrendo, mesmo com levantes, mas a gente está aqui, está caminhando, estamos padecendo, mas estamos exortando. A gente não ensina com imundícia, não ensina com fraudulência, mas somos aprovados do Senhor, porque o Senhor prova o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor prova o nosso coração. Versículo 5: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Aí no 6 ele diz assim: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes somos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Aleluia. Então Paulo está mostrando que o ministério dele, ele está reconhecendo o sucesso, a fé, mas está falando: nós também sofremos, nós também padecemos, nós também sofremos grande combate do Evangelho. A nossa exortação não é de engano, não é uma fraude, porque a gente é aprovado do Senhor. Aí ele fala: não estou usando palavras lisonjeras, pretextos de avareza. Deus é testemunha que nós não estamos fazendo isso. Porque a gente não busca nem a glória dos homens, nem de vocês e nem dos outros. Então a gente está reconhecendo, mas a gente está papulando vocês, não está levantando o orgulho de vocês, não, a gente não busca a glória nem de vocês, nem dos outros e nem de qualquer lugar, não, só do Senhor que somos aprovados, que estamos aqui pregando o Evangelho, que estamos aqui exortando sem medo. Se vocês estão crescendo, é porque Deus levantou a gente e pregou o Evangelho, Ele pregou a palavra do Senhor, o poder de Deus foi até vocês, porque Deus levantou o nosso ministério. Paulo não está falando nem eles e nem a nós, falando assim: mas também sofremos, Deus também trabalha com a gente aqui, mesmo caindo, mesmo padecendo, mesmo em prisões, em combate, o ministério deles também está sendo levantado. Aleluia. Então nós temos que nos importar com isso. As igrejas estão crescendo, as igrejas estão trabalhando. Vai falar ali: olha, cresceu, mas foi porque Deus levantou todos nós aqui para orar. A igreja está levantando, está crescendo, Deus está levantando, está erguendo. Não foi qualquer um lá que subiu e falou assim todo dia, coisa assim, não. Foi muito processo, muita luta, muita prova. Nós temos que reconhecer que Deus, assim como Deus trabalha na nossa vida, trabalha na vida dos outros, e eles também, na vida deles, trabalham na nossa. Aleluia. Então o nosso ministério cresce também, mas o deles também cresce. Então temos que reconhecer, mas não ficar abaixando o nosso ministério e nem crescer o nosso e ficar abaixando o deles. É uma comunhão, é uma união, uma igreja só, uma força só. É igual o pastor Rimonato falou na reunião. Falou assim: somos muitos, somos vários assim, mas é todos por um. É todos por um
de estarmos caminhando. Então se importe com isso também. Exerça o seu ministério também. E reconheça que Deus aprova vocês e aprova as igrejas aliadas, as outras igrejas também. Terceira coisa que Paulo nos mostra está no versículo 17. Leia comigo, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. A terceira coisa que Paulo demonstra se importar em relação a outra igreja, a uma igreja amiga, uma igreja aliada, a terceira coisa que nos mostra é o desejo de ir ver. Paulo não somente reconhece que a fé deles é grande, não somente reconhece que Deus levantou o ministério deles e ele exerce o ministério dele, mas também tem o desejo de quê? De ir contemplar, de ver. Não adianta você só falar, aquela igreja tem fé, Deus está levantando aquela igreja, mas você não tem desejo de ir lá ver como é que está lá, de ir lá acompanhar. Será que eles estão com fé mesmo? Será que Deus está trabalhando lá mesmo? Como é que está? Será que ela tem poder, tem Espírito Santo, tem oração, tem fidelidade, tem amor? Eles estão amando as almas, eles estão cuidando das almas, eles estão esperando realmente a volta de Cristo, eles realmente estão exercendo o ministério da forma como ele deve andar, da forma que deve exercer. Ele demonstra um desejo grande de ir lá ver, de ir lá contemplar, de ir lá participar, ajudar. Aí ele fala: fomos privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Por isso que Paulo está escrevendo. Eu falo assim: eu não estou vendo como é que está aí, mas o meu coração está alegre. Estamos procurando com grande desejo ver o rosto de vocês e ver como é que vocês estão, como é que está a obra, como é que está o amor, como é que está a fé. Ele tinha desejo, grande desejo, todos eles tinham desejo. Aí Paulo queria ir lá, ele queria ir lá ver eles, participar do culto, só que ele falou assim: mas Satanás nos impediu. E quantos de nós não somos assim? Talvez nos importamos de ver, se alguma igreja, vamos supor que abriu há um mês, 2 meses, aí fala assim: vamos lá ver como é que está, vamos lá ver como é que está o evangelho lá sendo pregado, a palavra, a doutrina, as almas, as vidas, vamos lá ver. Só que Satanás impede. Satanás talvez por muito pouco tempo, ou por trabalhar demais, ou por muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, acumulado, afadigados com tantas coisas, e não conseguimos ir lá ver como é que está lá, como é que está o trabalho do amor deles, o trabalho da fé, da esperança, glória a Deus, do ministério deles. Como é que está lá? Tem que querer saber, tem que sentir esse desejo. Paulo sentiu um desejo grande, só que Satanás não impediu. Aí, só que ele fala assim, no 19: porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós? Só que aí Paulo está falando assim: não é que Paulo está bajulando, está babulando a igreja, falando: não, vocês são a nossa alegria, a nossa coroa de glória. Só que Paulo está falando assim: é uma igreja que está feliz. Por que está feliz? Porque é uma igreja que está dando certo, é uma igreja que está prosperando, é uma igreja que está andando, que está caminhando, que está indo. Imagina a tristeza que Paulo teve para escrever na igreja de Coríntios, lá no capítulo 5, que estava sendo entregue a prostituição e imoralidade sexual, uma igreja grande como Coríntios, e sofrendo tribulação, levante do inimigo. Imagina a tristeza de Paulo escrever: não, entregue esses aos demônios, deixa Deus dar a sentença desses, deixa Deus falar. Aí Deus está falando assim: vocês são a nossa alegria de glória, a nossa alegria, a nossa coroa de glória, vocês são a nossa alegria. Por quê? Porque é uma igreja que está fluindo, tem fé, tem amor, tem obra, tem Deus trabalhando, tem Deus prosperando, tem um evangelho, tem poder de Deus, tem o Espírito Santo. Aí Paulo está feliz, falando assim: vocês são a nossa coroa de glória, vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa esperança. Por quê? Porque almas estão sendo salvas através do ministério de vocês. Almas
estão sendo salvas através dessa igreja. Talvez em alguma você está dando ali, em Corinto não deu certo, não está legal, mas em Tessalônica está legal, em Tessalônica está certo, em Tessalônica está indo, e nós temos também que ficar felizes. Paulo está feliz que a igreja está fluindo, está andando, está caminhando. Aleluia. É uma alegria ver que a igreja está prosperando. Com poucos tempos. Paulo abrindo essa igreja na segunda viagem missionária dele. É uma igreja que está trabalhando, está fluindo, está indo. Almas estão sendo salvas, a fé está sendo exercida, o ministério está sendo exercido. E Paulo está feliz. Eu quero ver o rosto de vocês. Eu quero ver vocês. É a nossa alegria. Só que Satanás impediu. Satanás nos impediu. E não conseguimos ir. Então a terceira coisa, tenho o desejo de querer ver como está. Como é que está indo? Pergunta se está bem. Tem de se importar. Paulo se importou em demonstrar sua alegria nessa carta. A quarta coisa que Paulo nos faz: primeiro, ele reconheceu a fé. Segundo, ele exerce seu ministério. Terceiro, ele tem o desejo de ver. Aí, quarto, ele exorta. Ele lembra do que? Ele lembra da fé, lembra do ministério, lembra da alegria, mas ele não esquece do que? Da doutrina da igreja. Paulo, no decorrer do capítulo 2, ele foi falando aqui, estava feliz, estava reconhecendo e tal. Aí ele começa a falar sobre doutrina. Do capítulo 3 em diante, ele começa a falar sobre santificação, sobre piedade, sobre amor, sobre esperança, sobre amor, ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor, sobre preceitos diversos, oração, Espírito Santo, profecias. Ele fala que não chega do Espírito Santo, não desprezei das profecias, examinar em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, mesmo que a igreja está crescendo, está fluindo, Paulo ele se importa. E a doutrina da igreja, como é que está? A doutrina da igreja está sendo bem pregada? As novas almas estão tendo ensino bíblico? As novas almas estão participando da escola bíblica dominical? Paulo está se perguntando como é que está a doutrina da igreja. Ele exorta, ele exorta sobre santidade, o amor fraternal da igreja, sobre a ressurreição dos mortos, doutrinas importantes, doutrinas que têm que ser pregadas. Vocês têm fé, vocês têm amor, vocês têm esperança, vocês têm ministério. Eu sou feliz, estou feliz sim, mas como é que está a doutrina? Como é que vocês estão ensinando as ovelhas? Como é que está aí? Eles se mostram interessados, eles mostram que é importante, que é uma grande importância. Ele se importa com a doutrina que é pregada na igreja. E nós também. Às vezes a gente vê igrejas amigas, aliadas, está crescendo na fé, crescendo no ministério, está sendo levantado. Mas e a doutrina? A doutrina está certa? Será que prega falsas heresias? Será que... Como é que está o ensino bíblico? Como é que está a ministração da palavra? 5 minutos de louvor e 5 minutos de palavra? É 50 minutos de oração e 3 minutos de palavra? Como é que está lá? Como é que é a doutrina da palavra? Do que as ovelhas estão se alimentando? Se não ser da palavra do Senhor. Ele mostra-se preocupado e ele exorta. Tá bom, vocês têm fé, têm amor, têm paciência, mas vocês estão amando uns aos outros? Vocês estão sendo piedosos uns de fora e piedosos uns aos outros? Vocês estão participando, experimentando a santificação? Vocês estão ansiosos mesmo pela volta de Cristo? Pela vinda do Senhor? Então como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Vocês sabem a doutrina? Sabem explicar? Me explica aí, como é que vai ser? Como é que é a conclusão dos fins do tempo? Explica para mim, como é que está indo? Como é que vai ser a volta do Senhor? Ressurreição dos mortos? Como é que ora? Como é que o Espírito Santo trabalha? Em tudo vocês dão graças em tudo? Ou murmuram? Como é que está a doutrina? Paulo se mostra preocupado. Ele se importa com a doutrina da igreja, aleluia. É importante a fé, sim. É importante o ministério crescer, sim. É importante ter alegria, sim, de querer lá ver. Mas se importa como é que está a doutrina. Se importa como é que está a pregação lá. Como é que está o ensino bíblico. A igreja vive da palavra do Senhor, aleluia. Vê se estão se alimentando do pão e da farinha. A farinha é a palavra de Deus. Ela que corta todo o veneno, ela inibe todo o veneno, ela tira toda heresia, tira toda a falsa profecia. É a palavra do Senhor, aleluia. É a farinha que se põe na panela e tira o veneno, aleluia. Se preocupe com a doutrina da igreja, aleluia.
Glória a Deus. A quinta e a última coisa. Glória a Deus. Então, Paulo, ele lembrou já da fé, lembrou do ministério, lembrou do desejo de ver eles, lembrou da doutrina de exortar, né? E aí o que falta? O que falta mais para Paulo fazer? O que sobra para ele falar, para ele escrever? Ele faz o quê? Ele é assim a conclusão da primeira carta. Aí na segunda carta, o que ele fala mais? Ele reforça a exortação. Aleluia. Tudo que ele tinha falado antes, ele reforça para aquela igreja. Eu escrevi tudo isso aqui, mas acho que vocês não entenderam direito. Eu vou escrever de novo. Vou escrever. Vocês estão trabalhando na fé? Estão trabalhando no amor? Estão trabalhando na obra do Senhor? Estão trabalhando, estão com o poder, estão com o Espírito Santo? O ministério está crescendo? Então vocês estão alegres, vocês estão pregando, estão ensinando? Como é que está aí? Ele exorta novamente. De novo, ele reforça a exortação. Aleluia. No capítulo 1, segunda Tessalonicenses, versículo 2, ele fala de novo: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, aleluia, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Agora leia comigo, versículo 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Ele escreveu já uma carta inteira falando sobre fé, ministério, sobre doutrina. Aí ele manda mais uma carta e ele reforça aqui, ó: sempre devemos agradecer a Deus, porque a fé de vocês tem crescido, aleluia. O amor de vocês tem aumentado um para com os outros, e em todas as vossas perseguições. Aí vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, sofrem aflições, só que vocês suportam com fé, vocês suportam com amor. A igreja está crescendo, está subindo, está sendo levantada, está sendo crescida na fé. A fé tem sido muitíssima, aleluia. Glória a Deus. Ele se importa em reforçar tudo aquilo que ele falou, para mostrar o quão importante era. Aleluia. Por isso que Jesus falava: em verdade vos digo. Esse em verdade era uma confirmação que era verídico, que era verdade, realmente, de fato. Jesus estava querendo enfatizar. Em verdade vos digo, santo, santo, santo és. Enfatizar o quão grande é, o quão importante é. Aí Paulo vai lá, escreve de novo: sempre damos graças a vós, a Deus, porque a vossa fé cresce muito e o amor de vocês aumenta. Aleluia. A gente tem também que se importar. A gente tem também a nossa igreja crescendo, igrejas amigas crescendo, igrejas aliadas crescendo. Você tem que se importar também. Reforça, demonstra mesmo que você está se importando com isso. A fé de vocês tem crescido, o amor de vocês tem aumentado, ou o nosso amor tem aumentado, a nossa fé tem crescido. Demonstra que está importado, se importa com isso, que é importante, que é necessário nos importarmos com isso. A fé de vocês tem aumentado, o amor de vocês é grande. Aí o que mais ele fala? No capítulo 1, versículo 11, Paulo fala assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Senhor Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo fala assim, além da gente reforçar o que ele já tinha falado no começo da primeira carta, aí ele fala que eles sempre oram para que Deus faça eles dignos daquilo. Fala assim: vocês estão com fé, estão crescendo, estão trabalhando, está fluindo, está indo, mas orem para que vocês sejam dignos disso, dignos dessa fé, dignos desse ministério crescer, alavancar, das almas sendo salvas, da alegria, da doutrina estar correta, da doutrina estar sendo bem ministrada, bem ensinada, pregada. Aí ele fala assim: a gente ora aqui, rogamos para que Deus faça vocês dignos dessa vocação e cumpra todo
da sua bondade e a obra da fé com poder. Aleluia. Então, ele ora para que além da fé deles já ser grande, da fé deles ser forte, para assim, que ela tenha também poder, para que o nome do Senhor Jesus seja neles glorificados e ele no Senhor. Eles no Senhor. Aleluia. Aí Paulo está prestes a concluir a segunda carta. Aí além de ele se importar com tudo isso que eu falei, aí ele fala assim, ó, vocês, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar buscando. Para quê? A gente vai continuar orando. Para quê? Para que nós todos sejamos livres dos homens dissolutos, dos homens maus, porque a fé não é de todos, não é de todos, mas fiel é Deus que vos livrará, vos confortará e guardará do maligno. Então ele fala assim: vocês têm fé, têm amor, têm paciência, mas não se preocupem, porque as perseguições, as aflições não importarão, porque fiel é o Senhor que vos conforta e nos guarda e nos livra do maligno, nos livra do mal, dos homens maus, dos homens dissolutos. Aleluia. Paulo ele se preocupa com isso. Ele ora, vou orar, vocês estão firmes, vocês estão fortes, vocês estão na igreja que estão caminhando, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar orando, consagrando a vida de vocês, para que vocês sejam livres desses homens maus, livres dessas aflições, livres desses levantes de Satanás, porque fiel é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E para concluir, a última coisa que Paulo demonstra, de se importar, de demonstrar grande importância. Então não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Glória a Deus. Então, nunca se esqueça, nunca canse de fazer, de trabalhar a sua fé, exercer a sua fé, seu amor pelos outros, por nós da igreja, pelas outras almas aí de fora, tendo paciência na esperança, tendo sofrido mesmo com levantes, mesmo com oposições, mas Deus prova o nosso coração e aprova o nosso ministério. Não deixe de qualquer jeito, não deixe como está. Faça igual Paulo, escreveu. Mesmo que a igreja está muito bem, mas ele escreveu: olha, vocês estão com fé, vocês estão com amor, mas olha, não esqueça da doutrina, não esqueça da piedade, não esqueça da santificação, não esqueça da volta do Senhor, não esqueça de ter esperança, não esqueça de orar para que vocês sejam dignos do que vocês estão fazendo, não esqueça de estar firme, não esqueça de orar e, por último, não menos importante, não esqueça de fazer o bem. Amém? Se você entendeu essa mensagem, bate palma para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.